Me dá apenas um minuto. Se Deus não falar contigo, você pode sair do vídeo. Lucas capítulo 8 e o verso 22. Jesus acalma a tempestade. A primeira coisa que acontece no versículo 22. Certo dia Jesus disse aos discípulos. Quem falou? Jesus. Quem disse? Jesus. E tudo que Jesus fala é verdade. Tudo que Jesus fala se torna realidade, se torna exato. Vamos para o outro lado do lago. Aqui acontece uma promessa. Uma promessa. Escuta isso. Quando Deus te chama, quando Jesus te chama, uma promessa entra, uma promessa acontece. Ele falou: vamos para o outro lado do lago. Olha, no decorrer dessa leitura, você vai ver que vai aparecer uma tempestade, você vai entender que vai acontecer várias coisas. Mas antes que aconteça tudo o que tem para acontecer lá na frente, já existe uma promessa. E se eu me firmar nessa promessa, a promessa é verdade. Agora, se eu não firmar, aí é outra coisa. A promessa é verdade. Se eu firmar, a promessa vai se cumprir. A promessa é verdade, então eu tenho que crer que é verdade. Então vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Primeiro, Jesus faz promessa. Segundo, quando ele te faz promessa, ele vai junto contigo. Ele faz tanto querer como efetuar. Tanto ele coloca aquele desejo no seu coração, daquele sonho aumentar, como ele te dá força e está contigo no meio da caminhada. Se você começar a entender isso agora, no meio da sua prova, da sua aflição, da dificuldade da vida, vai fazer todo o sentido. Todo o sentido. Olha o verso 23. Enquanto navegavam, plural, enquanto navegavam, não é uma pessoa, tem várias. Jesus estava ali, tá? Jesus estava ali, eles não estavam só. Entre amigos e Jesus estava ali. Então o verso 23 vai dizer que enquanto eles navegavam, ele adormeceu. Ele quem? Jesus adormeceu. Jesus adormeceu. O adormecer aqui é aquela sensação que temos que Jesus não está ali. Não está ali. Sempre no quartel ou em alguma torre de vigília, ninguém pode dormir, porque se alguém dormir, é considerado abandono ao posto, ou seja, aquela pessoa enquanto está dormindo, ela não está ali. Jesus não é só homem, Jesus é espírito, Deus estava ali, Deus não dorme. Mas enfim, na mentalidade deles estamos só. Eles até esqueceram de Jesus, pensaram que Jesus não estava ali. E quando eles estavam pensando que Jesus não estava ali, bateu-se sobre o lago um vento forte, um vendaval, de modo que o barco estava saindo, sendo inundado. Eles corriam grande perigo. Então veio um vendaval, veio um vento que não é normal, tá? Não é algo normal. Veio para arrebentar, estava arrebentando, o barco estava se enchendo de água. Então vamos lá, aquilo que era segurança para eles, barco sólido, eles estavam sobre o barco. E quando ele estava sobre o barco, eles entendiam, cara, o barco sobre o qual nós estamos sobre ele não está aguentando, ou seja, essa estrutura que estamos sobre ele não está aguentando, está se despedaçando. Se essa estrutura na qual estamos firmados se desestruturar, e agora? O que será de nós? Então eles estavam preocupados, porque aquilo que eles tinham baseado a sua fé, aonde estava a força, aonde estava a crença dele, estava se despedaçando, estava enchendo de água, e a pique, ia lotar de água e ele ia se submergir sobre o grande oceano,
sobre o grande oceano. E aqui eu abro um parênteses para dizer para você, quando Jesus te chama para uma grande obra, primeiro ele te faz promessa, ele te anima dizendo que ele irá contigo. Mas essa promessa que ele te fez, esse andar em Deus, vai mostrar que tudo aquilo pelo qual você está firmado, tudo o que você está firmado, seja qual for a graduação, porque muitos desses discípulos tinham graduação, PhD, mestrado em conduzir um barco. Então aquilo que era a habilidade deles, aquilo que eles tinham o poder, a habilidade, aquilo que era a estrutura, o alicerce dele estava se despedaçando. Se despedaçando. Quando andamos com Deus, a gente temos que entender que Ele está no controle da nossa vida. Que a nossa fé, na qual baseamos ela em nós mesmos, a nossa fé natural, um dia ela não vai suportar grandes aflições, grandes bombardeios. Baseamos, a nossa força naquilo que a gente construiu. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quando vinha a chuva forte, o aguaceiro, as enxurradas, as enchentes, e bater contra a tua estrutura, você vai entender que ela estava firmada sobre a areia. E ela vai se despedaçar. Por isso, quando o Senhor te chamou esses discípulos, a primeira coisa que Jesus fez, falou: vou provar a fé de vocês. Vou mostrar que a fé de vocês não pode vos levar muito longe. Mas no meio dessa provação de fé, eu vou revelar a vocês uma outra fé que não vem de homem, uma outra fé que não vem da terra, uma outra fé que não é vista com os olhos terrenos. Eu vou mostrar para você um nível de fé, onde mesmo que você não veja nada, você vai ficar baseado no que Jesus falou, sobre a palavra de Jesus. E voltando no primeiro versículo lido, certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago, do mar da Galileia. Ei, existe uma afirmação. Vamos chegar do outro lado. Existe uma promessa de Deus para a tua vida. Vamos chegar do outro lado. E o verso 24. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. É nesse momento que os discípulos começam a falar para Jesus: mestre, a nossa fé, a nossa estrutura, o nosso alicerce se abalou, se despedaçou, não permaneceu de pé. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Estava ali acordando justamente para isso, acordando: faça alguma coisa. Então ele se levantou, Jesus se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Jesus levantou e falou com o vento e falou com a água. O motivo de tudo aquilo ali era o vento e era a água. Então Jesus falou com o vento e o vento lhes obedeceu. Ah, porque ele é Deus? Não apenas por isso, porque ele usou de autoridade e mostrou que ele estava ali na autoridade do Pai. E tudo que ele viu o Pai fazer e falar, ele estava ali. Ele viu o Senhor falar com o vento várias vezes. Ele viu o Senhor falar com o mar várias vezes. Então ele sabia: eu sou filho. E como filho, eu tenho autoridade sobre o ar. Eu tenho autoridade sobre a água. Filho legítimo tem autoridade. E tem a herança de tudo que é do Pai. Ele entendia isso muito bem. Era o que ele queria e estava ensinando para o seu discípulo. Entenda uma coisa. Hoje vocês são servos.
Mas vai vir um tempo não muito distante desse, que eu vou apresentar vocês para o meu Pai como meus amigos, meus amigos. O servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sim. E ao mesmo tempo que ele apresentou como amigo, ele apresentou como filho. Sempre que for orar, ore: Pai nosso, Pai, Pai, Pai. Era isso que Jesus estava mostrando. Entenda uma coisa: se teu pai te fez promessa, ele vai cumprir. Ele vai cumprir a promessa, porque Pai cumpre, porque ele ama cumprir a promessa feita ao filho ou aos filhos. Então ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então tudo coopera, tudo coopera. Aquilo que é vendaval, aquilo que é prova, aquilo que é dificuldade, aquilo que é levante do inimigo contra a tua vida, entenda uma coisa: até aquilo Deus controla. Até aquilo são ferramentas que vai te ajudar. São ferramentas que hão de andar contigo, porque o Senhor falou com o vento e o vento obedeceu. Então o vento obedece à voz do Senhor. O vento reconhece o poder de Deus, o poder de Jesus. A água reconhece o poder de Jesus. Então, em vez de eu pensar que aquela provação é para me destruir, aquela provação que eu estou passando, ela obedece o Senhor. Então, se ela está ali pela vontade de Deus, pelo querer de Deus para me mostrar algo. E quando Ele me mostrar, Ele vai falar: filho, agora mande ela acalmar. Mande a tempestade se aquietar. Fala para a chuva se acalmar, cessar. Porque você já entendeu o propósito. Sabe por que você não sai dessa prova nunca? Você está em prova sobre prova, prova sobre prova, prova sobre prova, e não sai dessa fase porque você ainda não entendeu a lição. Mas quando você entender a lição, aquilo que era prova na tua vida vai ser veículo para te ajudar a chegar do outro lado. Você vai falar com ela: olha, calma, saia daqui, vai para outro lugar, aqui não, na minha vida não. Fica como brisa. Você vai falar para o vento: fica como brisa, para me refrescar, para trazer alegria, satisfação. Para a água da mesma forma: aquieta, porque eu quero mergulhar profundo. Fica quieta, fica calma. Porque a mesma prova que está ali tentando te matar é a prova que quer te dar uma lição, e depois da lição você vai ser maior do que ela, ao ponto de você falar com ela e ela te obedecer. Agora ela pode estar sendo rebelde, porque você não sabe o seu poder e a sua autoridade em Deus. Quando você entender, ela vai te respeitar, baixar a cabeça e vai falar: fala, mestre, fala, filho de Deus. Porque somos, de fato, filhos de Deus. E o verso 25, para encerrarmos: onde está a sua fé? Essa é a repreensão de Jesus. Onde está a fé de vocês? Onde está? Entenda uma coisa: essa fé que ele estava perguntando, onde está essa fé que manda o vento acalmar e o mar ficar bonância, ficar calminho? Onde está essa fé? Jesus estava fazendo a pergunta para eles. Se eles começassem a perguntar: onde está a minha fé? Onde está a minha fé? Quando eu saí de lá, eu saí acreditando num barco. Quando eu saí de lá, eu saí acreditando na habilidade de conduzirmos o barco. Quando eu saí de lá, eu saí confiando em Pedro, em Tiago, em João, André. Eu saí confiado naqueles que trabalham com barco e os outros demais que entendem sobre barco. Ali estava a minha fé. Jesus está dizendo: onde está a sua fé? Naquele momento eles não souberam responder. Ele estava tão admirado, tão aterrorizado pelo que aconteceu, porque o real poder de Deus traz terror. Literalmente traz terror. Quando Deus desce no ambiente, traz terror. Eu não falo a presença, aquela... Não falo. Eu falo quando Deus desce no lugar. É como se ele descesse dentro do cemitério, ia causar um terror. Vários mortos iam se levantar ali do nada, como se ele entrasse no velório.
pessoas que já tinham tirado ali as suas vísceras, tirado já as partes internas, os miúdos dele, que isso, né, para o corpo durar mais tempo, sem entrar no estado avançado de putrefação. Mesmo que tenha feito essa limpeza, se Deus descer, aparece o coração, aparece fígado, aparece os fatos, aparece os miúdos, aparece tudo. Porque Deus, quando ele chega, ele traz um terror. Não que ele gosta, não que ele quer trazer esse terror para você, mas a santidade dele é tão grande, ainda não fomos glorificados 100%, ainda não temos o nosso corpo glorificado. Isso causa um terror. Então ele estava aterrorizado pelo que aconteceu. E perguntou aos seus discípulos, né, onde está a sua fé? Amedrontados e admirados, eles perguntavam uns aos outros: quem é esse que até aos ventos e às águas dá ordem e eles lhes obedecem? Olha o nível de incredulidade dele. Quem é esse? Meu Deus! O mar obedece ele. O ar obedece ele, as águas, o vento, a tempestade obedece ele. O Senhor estava dizendo: tem que obedecer. Tem que obedecer. Há poder nas nossas palavras. Quando liberamos, Deus vai nela e as coisas têm que obedecer, tem que acontecer. Então Jesus não entendia na incredulidade deles. Não é que Jesus não entendia, Jesus só queria dar uma lição. Ele estava em fase de formação, de aprender nos mistérios, mas Jesus deixou uma lição para eles. É essa fé que eu quero que vocês tenham, de falar com o mar, de falar com a água, de falar com a montanha. Arrega-te, saia-te, lança-te no mar. Ou seja, de falar com as dificuldades, de falar com a afronta do inimigo, dizendo: olha, deixa eu te falar uma coisa, eu não vou chorar, eu não vou me espernear, eu não vou abaixar a cabeça, simplesmente porque você é apenas uma ferramenta de Deus para me levar em níveis maiores, em níveis mais altos. Então você pode estar tentando me abalar, você pode até abalar, e eu quero que abale mesmo toda a minha estrutura, até arrebentar com a minha estrutura, ao ponto do meu barco se despedaçar total, para que eu possa olhar para Jesus e ter a fé de Jesus e falar: mediante esta fé, saia da minha frente tempestade, vento, porque há uma promessa: eu vou chegar do outro lado. Você acredita que essa palavra é de Deus para você? Você acredita que esta palavra é de Deus para o teu propósito de vida? Você acredita que Deus te fez promessa e o mesmo que te fez promessa vai fazer você chegar do outro lado? Se você acredita, digita: eu acredito. Eu não vou desistir das provações, em meio às provações, até entender que esta provação é um nível maior, é uma confiança que Deus tem em mim. Por isso que Ele me colocou nela, para me colocar em lugares altos. Eu te convido, não saia sem se inscrever nesse canal. Se Deus te falou contigo, a partir de hoje você vai levantar a sua cabeça. Você não vai andar pela tua vista, pelo teu olhar, porque o teu olhar é a tua fé terrena. Você vai olhar com os olhos de Deus. Com o teu olhar você vai arriscar comprar aquilo que os teus olhos acreditam que pode. Mas com o olhar de Deus você vai investir na obra de Cristo, mesmo não tendo. Você vai dar passo em meio ao nada, acreditando que ali vai aparecer um degrau. Você vai estender a mão, acreditando que tem uma escada para você subir e vai aparecer, né? Cada vez que você colocar a mão vai aparecer um degrau para você subir. Porque o Senhor que fez promessa, Ele faz acontecer. Então se inscreva, compartilha com um amigo,
que você acredita que tem que ouvir esta mensagem. Jesus acalma a tempestade. Glória a Deus.